Então, a aula de hoje é sobre ética. O que vocês entendem por ética? O que é ética na concepção de vocês? O que vocês acham que é ética? Se eu pedisse para vocês definir com uma palavra o que é ética, o que vocês poderiam definir o que é ética? Conseguem definir, pessoal? Pessoalzinho, tá me ouvindo? Ética é você ter moral, tipo um comportamento. Isso, comportamento. Que mais? O que você definiria, Giovana? O que seria ética para você? Moral? Moral, beleza. Tati não consegue falar, tá sem voz? Ou consegue, Tati? Como é que você... Edson, o que você define? O Carlos que entrou agora, o que é ética para você? Professora, em uma palavra, ética pode ser atitude. Atitude, olha só, a gente já tem moral, atitude, comportamento, tá perfeito, perfeito. Vamos ver o próximo slide, que eu vou colocar uma situação, vocês vão ter que responder para mim. Carlos ainda não entrou. É um teste de honestidade. Ao sair de um supermercado, você percebe que o caixa lhe deu R$50 a mais de troco. Você volta e devolve o dinheiro, sim ou não? Essa pergunta é para vocês responderem. O que vocês fariam numa situação dessa? A segunda, você bebeu demais em uma festa e suspeita que está acima do limite para dirigir. Você volta dirigindo para casa, sim ou não? A terceira, você encontra uma brecha para sonegar imposto de renda, escondendo parte do seu rendimento. Você faz isso, sim ou não? O estacionamento do shopping está lotado, exceto pelas vagas reservadas a deficiente físico. Você estaciona o carro em uma dessas vagas, sim ou não? 4 questões. Vamos responder rapidamente e a gente conversa sobre essas questões? Só marquem assim, a primeira, sim ou não, a segunda, sim ou não, a terceira, sim ou não, a quarta, sim ou não. São só essas 4. E como que vocês justificariam? 10 minutinhos para responder, ok? Conseguem fazer? Mas para responder no Zap, professora? Não, aqui. Rapidinho a gente responde, a gente já interage aqui mesmo. Pronto, gente, conseguiram responder? É difícil responder? O que vocês acharam? Qual dessas 4 vocês colocaram sim? E qual dessas 4 vocês sentiram mais dificuldade para responder? Vamos começar? Delaine, fala para mim, o que você tem a dizer dessas 4 questões? Nenhuma das 4 teria dificuldade, não, que nem essa primeira eu já passei por isso. Fui pagar uma conta, paguei a conta, devolvi a conta, e a mulher, na hora de devolver o troco, ela me devolveu o dinheiro todo que eu dei. E você devolveu? Aí eu peguei o troco e fui embora, e no meio do caminho eu fui olhar contando, e eu percebi que o dinheiro que eu tinha pago a conta estava novamente na minha mão. Aí eu fiquei pensando, será que eu dei dinheiro a mais? Aí depois eu peguei e voltei e devolvi o dinheiro para a moça. Aí ela ainda pediu obrigada, depois ela ia ter que pagar. E essa outra segunda?
essa primeira é um pouco mais difícil, não é? Vamos pensar, a primeira e na terceira é um pouco mais difícil. A segunda é que se você bebeu demais, você passa o carro para uma outra pessoa, ou você volta dirigindo. Passaria para outra pessoa. Sim. Ou E a sairia de Uber. terceira? Você sonega imposto de renda. Não. Não? E a 4? Você coloca o carro numa vaga de deficiente, mesmo não sendo deficiente. Já coloquei. É, isso que eu estou falando. São questões assim que, se a gente parar para pensar, algumas a gente consegue agir com uma forma mais clara, uma forma mais íntegra, com honestidade. Outras não. Quem é que não teve oportunidade, por exemplo, deu uma brechinha, deu um jeito, camuflou o imposto de renda para receber a mais? Não é? Quem já não fez isso? E quem que já não parou numa vaga reservada, deficiente? Eu estou com pressa, preciso. Já parou. Talvez a segunda, as pessoas estão mais conscientes, né? Procuram não fazer. Eu estou um pouco fora do meu normal, vou deixar uma outra pessoa, eu volto de Uber. E essa primeira é tão corriqueiro, não tem como que você voltar. É uma ou duas pessoas que voltam e retornam o dinheiro, outras voltam e saem com o dinheiro e vão embora. Tá? Isso foi só para a gente aquecer o nosso motor sobre a nossa integridade, o nosso comprometimento, que quando a gente fala de ética, como vocês definiram muito bem, ética está relacionada ao nosso comportamento, à nossa postura, à nossa atitude, à nossa integridade, à nossa honestidade e o nosso valor. Hoje em dia, no momento que a gente está vivendo, ética é primordial, a gente escuta muito isso. Aquele profissional, ele não foi ético, aquele médico não foi ético. O que a gente quer dizer com isso? Que ele não agiu de uma maneira íntegra para o seu cargo, de uma maneira honesta para a sua posição que está ocupando. Então, a gente associa muito esse conceito ética ao cargo, à pessoa que está fazendo aquela função. Então, hoje a gente vai ver ética. E a ética, ela vai ser importante tanto na nossa vida pessoal, na vida da empresa e na vida sua enquanto profissional dentro de uma determinada empresa. Então, a ética, ela tem que fazer parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Eu estou almejando um cargo, eu estou almejando, fazendo planejamento da minha carreira. A ética vai ter que entrar. A minha postura ética vai ter que estar aliado a esse cargo. Onde eu quero ir, onde eu quero chegar, como a gente viu, o caminho que eu vou traçar, eu vou ter que agir de uma forma ética. Tá, vamos ver se ele vai para o próximo. Agora está querendo não ir. Parece que travou. Então, ética. Teve uma pessoa, eu acho que foi a Giovana que falou, está ligada à moral. É verdade. A ética está ligada à moral. A gente considera certo uma pessoa que rouba, que sai por aí, que comete na sua função, eu sou médico, eu violento as minhas pacientes. Isso está contra a moral, tá? Então, está contra o que a gente está pensando. Ética, ela está ligada ao caráter, à moral, está ligada aos valores morais, ao costume, está muito ligado ao nosso comportamento, ao nosso hábito, à nossa forma de ver a vida, tá? Então, quando a gente fala de ética, você é uma pessoa ética, você age com ética, está ligada aos seus valores, aos seus costumes, ao seu modo de pensar e agir. Bem, ética, a moral está ligada aos comportamentos, às regras, às normas. E a ética é uma reflexão filosófica sobre o conhecimento, sobre o comportamento. Ela é filosófica e científica, e a moral ela é uma norma, ela é normativa, existe uma norma, existe uma moral que você deve seguir enquanto profissional. E a ética, ela é científica.
A moral é diferente de ética. Por quê? A moral não tem conteúdo filosófico. É apenas o que as pessoas fazem e pensam. E ela é criada pelos valores diferentes grupos. E a ética não. A ética ela passa a ser uma disciplina, ela analisa o comportamento, as crenças das pessoas, se são aceitáveis ou não. Tem a ver com a essência do ser. O que a pessoa está fazendo para se tornar melhor? O que a pessoa está fazendo para ser uma pessoa ética? Um compromisso ético. A gente escuta muito isso, empresa com compromisso ético, responsabilidade e compromisso ético. O que vocês entendem quando vocês leem um slogan desse? Empresa com compromisso ético e responsabilidade. É uma empresa que está agindo de acordo com os valores morais, de acordo com os costumes, de uma forma tranquila, transparente e pregando os valores que são adequados daquela empresa. Então, empresa que tem compromisso ético, empresa de cidadania, empresa com responsabilidade ética e moral, preservando os valores éticos e morais, o que ela está querendo dizer? Que ela está preservando o quê? O conceito do que é certo, os valores corretos, o comportamento, as crenças que são aceitáveis ou não. No dia a dia, não existe muita distinção entre ética e moral, parece que é a mesma coisa, tá? Então, ética está ligado à moral. Aí a gente faz a pergunta, o que fazer e por que fazer? Normalmente, a gente não reflete sobre o que fazer, por que fazer. A gente não tem o costume de agir, fazer esse exercício da ética, a gente não tem esse costume de exercitar a nossa ética no dia a dia. Então, a gente viu aqueles 4 casos. Olha quantas coisas poderiam ter reduzidas, quantos acidentes, por exemplo, poderiam ter sido resolvidos se a pessoa que bebeu, saiu, sabe que está um pouco alcoolizada, pensasse com ética, com clareza, não, eu não estou bem, então vou passar a chave do meu carro para um outro colega. Ou vou deixar o meu carro e vou de Uber. O que é isso? Essa pessoa que está fazendo isso é uma pessoa ética, uma pessoa comprometida, uma pessoa responsável, não só pela sua vida, como pela vida de outros. Agora, uma pessoa que sabe que está embriagada, sabe que não está bem, sabe que o álcool age no cérebro, alterando toda a nossa coordenação motora, por exemplo, e a pessoa dirige um carro causando um acidente. É uma pessoa que não agiu de uma forma ética. Ela não soube respeitar, ela não soube se adequar ao que tinha que ser feito. E os valores morais, para que servem? Os valores que a gente foi educado numa família, e a família passa os valores. Esses valores que a gente tem, eles servem para orientar as nossas escolhas, orientar as nossas vidas. Cada um de nós somos pessoas diferentes, e cada um de nós tem uma escolha, tem os seus valores, o que acha correto, o que acha errado. E esses valores fazem parte das escolhas. Com esses valores, a gente consegue distinguir comportamento certo e comportamento errado. Então, eu sou educada dentro de uma família, inserida nesse contexto, e eu vou ensinar o que é correto, o que não é correto. Meu filho, por exemplo, pegou um lápis, um exemplo, eu não tenho mais filho pequeno, tudo grande, pegou um lápis e não devolveu para o coleguinha. Ele está agindo de uma forma ética? Não. A forma ética é o quê? Eu peguei, eu emprestei, eu vou devolver do mesmo jeito. Não existe nada mais desagradável do que você emprestar uma coisa para uma pessoa e depois a pessoa entrega uma outra coisa. Por exemplo, emprestar um guarda-chuva, está chovendo. Uma amiga sua pega o guarda-chuva, usa na chuva. Aí, quando ela devolve 3 meses depois o guarda-chuva todo quebrado. Isso o que é? É falta de ética, falta de compromisso, falta de respeito com o outro. Então, quando a gente está falando de ética, a gente está indo além. Nada como eu peguei emprestado, o guarda-chuva estava inteiro. Então, qual é a minha obrigação? Eu usei? Qual é a minha ética correta nesse caso? Eu devolver assim em seguida, assim que possível, o guarda-chuva intacto, nas condições que eu recebi. Ah, mas eu quebrei, eu furei. Nada mais correto do que você comprar um outro e dar para a pessoa que emprestou. As pessoas não fazem isso, porque elas não têm esse senso de ética.
Então, a ética tem que fazer parte da nossa vida, tem que fazer parte das nossas escolhas, tem que fazer parte do nosso comportamento. Agir de uma forma ética faz com que a gente consiga enxergar um mundo melhor. Agir de uma forma ética dá para sermos profissionais melhores. E a ética na empresa? Bem, a gente viu a pessoal. Existe a ética na empresa. A empresa também lida com ética. A empresa também trabalha com ética dentro do seu mundinho. As empresas, existem a ética nos negócios, as éticas empresariais, e isso tudo é importante, cada um saber o seu espaço, porque a gente evita conflitos, evita choques culturais na hora de você fazer um negócio. Então, é importante ter a ética empresa X e a empresa Y. A ética nas empresas. Eu já sou uma pessoa ética, então eu vou trabalhar numa empresa, eu vou levar essa ética para essa empresa. A ética na empresa ela é entendida como valor da organização. Ela assegura a sobrevida dessa empresa. E com isso ela agrega os bons resultados. Com isso ela consegue agregar um resultado melhor, foco no resultado. A ética empresarial é o comportamento da empresa. Quando ela age de acordo com os princípios das regras morais, das regras dos bens, ela passa a ser mais aceita na comunidade. As pessoas olham aquela empresa sob uma outra ótica. A ética faz com que a empresa adquira visibilidade e credibilidade perante o público. Vou falar de um determinado assunto na minha empresa e isso agrega valor positivo para essa empresa. O que é ética empresarial? É você ter um problema, você ter uma decisão. A mesma coisa que na vida pessoal. Nossa, as empresas, elas têm que ter ações responsáveis. Não apenas na parte econômica, mas também em relação ao ambiente. A ética empresarial está relacionada às regras, aos princípios morais, o que é certo, o que é errado. O comportamento dentro de uma empresa é agir em conformidade com os princípios e as regras éticas. A empresa tem uma cultura, a empresa existe normas, valores, missão, e normalmente a gente, em missão, a gente coloca muito, agir de uma forma ética, respeito ao outro. E o que a gente está fazendo para isso? Que regras eu estou trabalhando dentro de uma forma ética para preservar a integridade dos meus colaboradores. Na empresa, a ética ela produz um efeito positivo e ela é importante, essa parceria, porque ela busca uma confiança. Nesse aspecto, ela facilita a comunicação e a transparência. Ela abandona essa relação do ganha e perde. Eu trabalho só para ganhar, só ganhar e perder. E entra em vigor a proposta do ganha-ganha. Todo mundo acaba ganhando. Se eu tiver uma ética, se eu tiver uma postura íntegra, as empresas passam a ter decisões claras, efetivas, porque elas começam a trabalhar com a fidelização dos clientes. Quem é o meu cliente? O que eu quero? Qual é o meu foco? A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, a Johnson & Johnson, na década de 80, a empresa foi notificada porque 7 pessoas em Chicago haviam morrido envenenadas quando usaram Tilenol, que é um analgésico da Johnson & Johnson. Imediatamente, a Johnson & Johnson recolheu o medicamento. Ela tinha cerca de 32 milhões de embalagens espalhadas em todos os Estados Unidos. A empresa, nessa operação, lógico, não é? Diante disso, ela tem uma queda no seu faturamento de 88%, o que baixou a sua produção em 4 milhões. E isso tem uma visibilidade muito grande, tá? Por quê? Uma empresa que não age de forma ética, ela acaba se queimando por não ter uma responsabilidade maior. O que a Johnson & Johnson fez? Ela assumiu
a responsabilidade pelas vítimas, ela indenizou os parentes, ela desembolsou 100 milhões de dólares e com uma parte fiscal, devolução de remédios, gastou mais 150 milhões para recuperar o sucesso depois de 2 anos do incidente. Então, a imagem fica queimada por 2 anos. Eu acho que vocês se lembram recentemente daquele suco Ades, que disse que tinha uma bactéria dentro de uns sucos. O que aconteceu? A Unilever retirou, a empresa responsável, retirou todo o Ades do mercado, o Ades ficou congelado, ficou 2 ou mais, um tempinho fora da circulação do mercado, deu um stand-by, aí ela voltou. Quando voltou, a Unilever já vendeu o Ades para a Coca-Cola, quem agora está assumindo o suco Ades é a Coca-Cola, e a Coca-Cola voltou com tudo investindo no Ades, que é o suco. Tá? Então, assim, essa ética, essa responsabilidade, as empresas também têm que ter esse olhar. Viu que foi um erro, tem que imediatamente agir de forma ética, dar um stand-by e voltar novamente recuperando, porque a imagem fica queimada. Numa primeira análise, se a gente olhar a empresa, como é que foi, a empresa agiu de acordo com a ética, olhando a questão da Johnson & Johnson. Mas a gente também tem que enfatizar que ela foi fazer isso porque ela recebeu uma pressão da sociedade, não é? Porque, olha, o número de pessoas morreram, então ela foi pressionada, senão ela não ia indenizar, ia ficar assim, quietinha. A empresa ela teve que ter essa atitude, porque se ela não fizesse essa indenização, ela ia ficar queimada no mercado. Então, é melhor ela perder agora, recuar, para depois voltar fortalecida. As empresas que agem eticamente, elas começam, se ela agir de uma forma ética, ela ganha credibilidade. Agora, se ela não corre, não vê esse prejuízo, ela não se preocupa em retirar o medicamento, ela deixa a sociedade mais bagunçada, o que acontece? Ela passa a perder a credibilidade perante o público. Ok? Então, a ética, a nossa ética pessoal, a ética da minha empresa vai além daquilo que a gente está imaginando. A gente tem que pensar no outro como um todo. Eu, como pessoa, eu vou agir de uma forma ética, mas pensando na empresa que eu estou, eu tenho que pensar num todo. Bem, esse ocorrido que aconteceu no mundo dos negócios, tá? A melhor empresa para ser inteligente, ela tem que ser transparente, ela tem que ter um diferencial, ela tem que se destacar de uma forma ética. O que eu faço de melhor? O que eu faço de inteligente? O que eu faço de diferencial para destacar a empresa onde eu estou? Se eu colocar no meu currículo, eu sou uma pessoa ética, o que eu faço para ser uma pessoa ética? O que eu trabalho para ter essa ética? Ainda, a ética nas organizações. A gente tem que respeitar esse código de ética. Todas as profissões existem um código de ética. Se a gente pensar, o médico, quando ele acaba um curso de faculdade, ele faz um juramento, ele tem um código de ética. O nosso juramento para o profissional de RH é ele agir de forma ética, clareza, sem prejuízo, sem passar por cima do outro. Então, essa ética já está embutida nas suas ações do seu dia a dia. E a ética na empresa, a empresa também possui uma cultura. A ética da empresa está inserida na cultura organizacional. Por exemplo, a ética da Petrobras respeita a vida de todos os seres humanos, a integridade, a verdade, a honestidade, a justiça, a equidade, a lealdade, a responsabilidade, o zelo e o mérito, a transparência, a impessoalidade e a coerência entre o discurso e a prática. São os princípios éticos que norteiam ações da Petrobras. Olha só toda a cultura organizacional que a Petrobras está lançando. O respeito ao outro, a integridade, a honestidade, quantos valores.
Será que nós, no nosso dia a dia, nós utilizamos isso? A ética na empresa, ela começou a entrar, fazer parte do cenário no nosso Brasil nos anos 90. Nos anos 60, ela começou a ser incorporada nos Estados Unidos, na Europa nos anos 70 e no Brasil dos anos 90. Quando a gente fala em ética empresarial, a gente está envolvendo 4 dimensões, a dimensão legal, a dimensão ética, a dimensão econômica e a dimensão filantrópica. Então, não é só eu que tenho que ter ética na minha carreira, não é só eu que tenho que ter ética planejando e olhando na minha projeção na minha carreira, mas a empresa também, sim, tem que ter uma ética legal. O que é uma ética legal? Uma ética legal é uma ética fundamentada, uma ética pela ética, ética econômica e uma ética filantrópica, tá? Toda responsabilidade social, é aquilo que eu havia dito, a empresa tem responsabilidade social ética. O que ela está fazendo de responsabilidade social? O que ela está fazendo, a empresa, no aspecto ético? Quando a gente fala da dimensão ética, a gente está falando das leis, do bem-estar dos empregados, do bem-estar da sociedade, do bem-estar da comunidade. Inclui a preocupação do certo e o errado, o aceitável e o inaceitável. Essa é a dimensão ética, baseado na dimensão legal, na dimensão o que a minha empresa está fazendo segundo o ponto de vista das leis. A dimensão ética na empresa, na organização, ela é um filtro. É um filtro porque a pessoa que ingressa na empresa, ela vai ter que se alinhar no como ela deve pensar e agir de acordo com aquela cultura. Não é eu vou chegar na minha empresa, eu vou fazer o que eu quero do jeito que eu quero. Não. Cada empresa tem um modo de agir, um modo de pensar. Então, você vai ter que se adequar ao jeito de fazer dessa empresa. Toda empresa tem missão, valores, o que ela pensa, como ela age. Eu ingressei nessa empresa, então eu vou ter que me alinhar a essa empresa, a ideologia da empresa, que é o jeito da empresa fazer. As práticas práticas questionáveis, por exemplo, o suborno, a sonegação fiscal é uma prática questionável, a espionagem industrial, a manufatura de produtos clones, eu posso usar um outro produto mais barato, a contratação de gestores de empresas concorrentes por informações confidenciais, eu chamo esse funcionário, coloco na minha empresa, tudo debaixo do pano. Isso é agir com uma forma ética questionável, tá? A gente viu lá nos primeiros slides as 4 situações. Então, quando eu sonego o meu imposto de renda, eu estou tendo uma ética questionável. Eu estou pondo em risco a minha ética. Mas a gente faz. Não é? Se todo mundo ganha dinheiro, por que eu não consigo camuflar um pouquinho, sonegar meu imposto? Mas isso, pensando numa empresa que tem milhões de dinheiro, milhões de dólares, quando eu sonego a sonegação fiscal, eu ponho em risco a integridade, a vida de um monte de funcionário, não é só a minha. Então, no imposto de renda, eu não declaro, eu estou omitindo, é eu que estou sendo prejudicada. Agora, quando eu penso numa empresa, quando eu sonego, eu deixo de declarar alguma coisa, eu ponho em risco toda a integridade, toda a empresa, todos os funcionários. Então, existe o aspecto que eu olho nesse meu espaço e o aspecto dimensão maior. Por que a gente tem que estudar a ética? Por que a gente tem que ver a ética na nossa carreira? Porque a gente está vivendo um momento diferente. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão agindo de forma leviana, sem pensar nos valores, sem pensar no outro. Como que eu quero planejar minha carreira se eu não agir de uma forma ética, de uma forma clara? Então, é muito importante a gente ter ética na nossa vida, porque permite a gente saber como se comportar diante de uma crise,
ela se faz uma necessidade maior para a humanização, ela se faz necessário porque a gente também vive num mundo de culturas diferenciadas, a gente está num mundo que a gente tem muitas diferenças culturais, diferenças pessoais, e a gente está num mundo também que onde as pessoas estão deixando o processo decisório em segundo plano, estão deixando o processo moral num segundo plano. As pessoas agem tomados pelo impulso, eu vou e eu faço, não levando em conta a questão da empatia, não levando em conta a questão ética, não levando em conta os aspectos morais. A preocupação ética. Bem, a falta de ética, né, ela passa a ser uma doença aguda no capitalismo. A preocupação é cada vez maior, a preocupação no Brasil vem crescendo, muitas empresas estão se firmando, trabalhando mais com esse aspecto ético e legal. E existe vários significados da palavra ética. Eu vou colocar, então, como ponto positivo que eu sou uma pessoa ética. Legal, tá? Mas também ele coloca o conceito de ética, segundo o Maximiliano, como uma definição dentro da organização, como um comportamento adequado. Mas eu, como pessoa, posso colocar que eu sou uma pessoa ética? Pode. Uma pessoa ética, uma pessoa íntegra. Demonstra que você é uma pessoa que você tem um grau de comprometimento com a empresa, com a organização que você está enviando o seu currículo, ou demonstra uma pessoa que você é uma pessoa comprometida com a cultura da organização. A ética é uma questão mundial, tá? Ela tem que estar dentro do contexto das organizações e também do aspecto pessoal. 6 aspectos que justificam o surgimento das éticas na organização e na sua gestão. O primeiro, maior exigência e responsabilidade, desconhecimento por parte de alguns gerentes que não sabem a aplicabilidade da ética, consciência do aumento da produtividade e elevação e qualidade de vida, quando eu tenho claro o que é ética. A rentabilidade faz com que as preocupações viais, o surgimento de uma vantagem competitiva e a incoerência entre os valores do ambiente e ao comunicado pela cultura. O comportamento egoísta entre os jovens executivos, a gente se depara com muitos jovens executivos que não agem de uma forma ética. Eles não têm interesse pelo lado ético no mundo dos negócios. A ética nos negócios, ou a ética empresarial, ele tem que ser vista como padrões morais, e esses padrões vão orientar o comportamento no mundo dos negócios, fazendo com que as pessoas procurem agir de uma forma mais íntegra. Vamos voltar. Tudo bem, gente, com relação à ética? Alguma dúvida?